E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo fez um jogo aí contra Fortaleza, né? Pela parte de cima da tabela. Felizmente, o senhor Tite fez o que fez com o Flamengo e deixou o Flamengo aí uma situação difícil do Campeonato Brasileiro. Mas, na coletiva, Felipe Luiz jogou tudo na cara de Tite. Foi realista, né? Primeiro que você não pode abandonar um campeonato brasileiro logo no início. Era o que Tite fazia, né? Apesar que o que tinha de elenco, né? O Flamengo tinha dois times, pessoal. Tinha não, tem, né? Claro, com agora vários jogadores contundidos, isso aí fica comprometido, né? Mas no início da competição o Tite tinha dois times. E com esses dois times ele perdeu aí, eu acho que ele perdeu 60% dos pontos, né? Ponto esse que quando chega aí na... Pra você ter noção, o Flamengo perdeu os dois jogos para o Botafogo, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Fortaleza, perdeu pontos, pessoal, que quando chega no final da competição são preciosos, né? O Flamengo não pode perder esses pontos, né? Tem que muita gente, e é certeza, se o Flamengo tivesse colocado Felipe Luiz no início da competição, no início não, vamos lá, no retorno, o Flamengo tivesse trocado seu treinador no retorno, já não apresentava um bom futebol. Já não tinha desempenho. Vinha tabelando, né, nas competições, jogando mal, mesmo assim vinha passando. Né, o dirigente se apega aqui no futebol brasileiro. Né? Geralmente os dirigentes se apegam em resultados. Dificilmente você vê um treinador cair, quer dizer, volta atrás. Volta atrás. É difícil de entender, né, esses dirigentes do Flamengo, né? Porque eles demitiram um treinador anterior, que chamava Dorival Júnior. Conquistou as competições, Libertadores, Copa do Brasil, mas eles demitiram por quê? Desempenho, a equipe não tinha desempenho. E eu concordo. O Flamengo ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas jogando um futebol baixo dos padrões do Flamengo, né? Botou pra fora porque é um treinador fraco. Pra mim, o Dorival Júnior é um treinador fraco. Concordo. E por que não fez o mesmo com o Tite? Vinha passando na Libertadores, vinha passando na Copa do Brasil, ganhando do Amazonas de 1-0, de 1-0, ganhando do Bolívia de 2-0, e perdendo jogos fora, jogando mal, e não demitiu o Tite. É isso aí que eu não consigo entender. E eram os mesmos dirigentes, né? Fazer o quê? Empatou com Fortaleza, deu praticamente adeus o campeonato. Felipe Luiz jogou na cara de Tite, que ele realmente é o culpado. Vamos ver o que foi que a mídia paulista aí trouxe. Eu quero deixar aqui créditos ao vídeo, o Band Esporte, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles falaram. Final do vídeo deixa a minha opinião, nação. Vamos lá. Já sem chance, né, de ser agora campeão brasileiro, o Flamengo empatou com o Fortaleza, que ainda tem uma chance residual ali de alguma coisa, um milagre. Empataram em 0-0 Flamengo e Fortaleza. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Cuidado, Arnaldo, depende do que for que a gente vai ouvir ele falar, você pode ficar chateado. Vamos ouvi-lo. Enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo o Campeonato Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder estar disputando. Não sei se estamos praticamente, sinceramente, não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga. Mas eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa, né? Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o Campeonato Brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano. Eu já falei na outra vez, eu jamais vou comemorar um empate, independente se tiver com 1 a menos, com 2 a menos, a gente nunca vai para lugar nenhum para empatar. Queríamos a vitória, não foi possível, tentamos até o último minuto e com o sabor de que sim, poderíamos ter saído aqui com a vitória, mas da maneira que foi, fica aí o ponto. Vamos levar um ponto pro Rio.
Muito bem, então o Felipe Luiz, incrível, né? Tá bem chateado pelo empate. O Flamengo tinha muito pouca chance de ser campeão brasileiro. 0-0, não é fácil também empatar em 0-0 com o Fortaleza lá. O Fortaleza é o melhor mandante do campeonato. E aí o Felipe Luiz, em outro trecho da entrevista, ele falou do Daronco, calma. Eu já tinha falado do Daronco, não falou? Eu recuperei aqui naquela final com o Flamengo. Eu adoro o Daronco, mas... E ele falou de novo do Daronco. Eu gostei da expressão. Ele apita o perigo de falta, o Daronco. E, para além disso, ele falou, o Arnaldo e Massini, que vai poupar alguns jogadores já nessa reta final, agora, a partir de agora, pensando já no ano seguinte. E aí é claro que isso tem impacto no campeonato. O Flamengo joga com quem? Com o Internacional, ainda. Depois joga com... Talvez joga com Criciúma e Vitória ainda. Ou seja, o Internacional que ainda pleiteia alguma coisa, com o Criciúma que também pleiteia muita coisa, e com o Vitória que também talvez precise de ponto. Imaginou se o Felipe Luiz colocar o reserveira contra o Criciúma? Então, mas o Criciúma ganhar e tirar o Fluminense, e apertar o Fluminense, essa é a discussão. Isso vale para São Paulo, vale para todo mundo. Mas acho que tem uma diferença aí, viu? Só para... o que ele deu a entender é que ele vai dar as férias primeiros para os jogadores mais jovens e vão voltar mais cedo. Sim, isso mesmo. Isso aí. E ao contrário do que seria, sei lá, o São Paulo, né? Então, talvez ele faça um escalonamento pensando em começar a temporada, o estadual, com esse time mais jovem. Lembrando que ele vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos também com o São Paulo, sim, Atlético e Cruzeiro. Então, assim, é o time que... Eu acho que ele é uma estratégia necessária pensando no ano que vem, mas eu não imagino que ele vai tirar a turma de frente nesses jogos, não. E vai querer ganhar do Inter no Maracanã, etc e tal. Eu acho que é apenas ele vai, até por conta de falta de jogador, Lohan vai tirar férias, esses caras, ele vai ter que escalar titulares nas partidas subsequentes. A questão é que ele pode fazer uma estratégia já pensando... É difícil, né? Porque quase nenhum técnico do Flamengo termina e começa o ano seguinte. Ele está terminando o ano, planejando o ano seguinte. Tem a eleição aí no dia 8 e tal, não sei o quê. Então eu acho que Tironi ele não vai... E o que me surpreendeu ontem foi ter colocado o Gabigol Fortaleza. Sim. Isso me surpreendeu. Achei que não ia... Fala, Márcio. Não, sobre essa coisa de jogar o último jogo, não jogar o último jogo, é óbvio que quem olha o campeonato fala assim, eu vou no primeiro jogo porque ele vale. Se você vai no primeiro jogo porque ele vale e não vai no último, porque o time vai entrar largando o campeonato, é claro que isso vai contra o campeonato. Sim. Claro que isso é um contrassenso. É claro que isso é uma burrice. É claro que isso vai contra a lei do esporte. Ponto. Mas, do jeito que as coisas são no Brasil, cada um tem que cuidar do seu interesse. Então, acho que o torcedor do Palmeiras ficaria absolutamente satisfeito se o Palmeiras fosse para jogar com sub-13 contra o Botafogo para evitar um título do São Paulo, ou do Corinthians, ou do Santos, ou não sei o quê. Então, cara, infelizmente o clima no Brasil é olho por olho, dente por dente. Então não tem do que reclamar. O Palmeiras tem que ir lá, ganhar os 2 jogos e torcer para o Botafogo perder para o Inter. Ponto final. Sim, essa é uma discussão, né? A gente sempre chega nessa situação, e até é bom ter o Flamengo envolvido, porque isso ocorreu sobretudo em 2 campeonatos de pontos corridos consecutivos, né? Ocorreu pela primeira vez em 2009, naquele título do Flamengo com o menor número de pontos de um campeão em todos os tempos dos pontos corridos. O Flamengo estava lá atrás, aí embolou na hora final, teve um jogo muito polêmico com o Corinthians no Brinco de Ouro, em Campinas, quando o Corinthians não fez questão nem de jogar no Pacaembu, que era o seu estádio mandante. E no final do jogo, além de expulsões, no final do jogo tem um pênalti, batido o pênalti, o Felipe, goleiro do Corinthians, não vai na bola, ficou olhando, né? Meio como um protesto, mas ficou estranho. Esse foi um jogo polêmico. O último, mas mais polêmico, foi o último jogo. Ninguém lembra. Sim. O Flamengo jogou com o Grêmio no Maracanã, abarrotado. Quem ameaçava o título do Flamengo? O Inter. O Grêmio deu férias para o time titular inteiro, foi com o Sub-BB. O Sub-BB abriu o placar. Deu trabalho. Isso. Quem fez o gol do... E tem outras situações, mas quem fez o gol do Sub-BB foi até substituído no intervalo. Enfim, o Flamengo virou o jogo, foi campeão. Aquele campeonato deu tanto buchicho que no ano seguinte, sobretudo em relação à postura do Corinthians lá atrás, o André Sanches, que era o dono do futebol brasileiro, que no ano seguinte veio o troco.
E São Paulo e Palmeiras jogaram contra o Fluminense, que era concorrente ao Corinthians na Barueri, os dois, não tinha nem estádio para jogar. Os dois perderam sem grandes... O Palmeiras ainda... O São Paulo tomou 4. O Conca chutou, o Rogério Ceni não viu nem onde estava a bola. O Palmeiras resistiu um pouco contra o Fluminense. Eu estava nesse jogo cobrindo. O Dinei fez o gol. O Dinei fez um gol, a torcida queria bater no Dinei. O Deola pegou umas bolas, os caras xingando o goleiro. Então, isso, como diria Luxemburgo, pertence ao futebol. Não deveria. Deveria ser uma coisa... Deveria ser o grafite do São Paulo que faz o gol, ganha o jogo e o Corinthians não é rebaixado. Deveria ser. Sabe quanto tempo o grafite penou com a torcida do São Paulo por causa desse gol? Enfim, esse é o mundo real. Em 2011, na sequência disso, mudaram o regulamento para colocarem nas 2 rodadas finais clássicos, que inibiriam esse tipo de situação. Depois houve o relaxamento. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. E teve uma outra situação aí envolvendo o Palmeiras. O Palmeiras estava para ser rebaixado, jogou na sua casa nova primeira partida contra o Atlético Paranaense, que veio com o sub-bebê, veio com o time sub-20 para jogar contra o Palmeiras. E endureceu o jogo, o Palmeiras empatou o jogo. Mas o Petralha deu férias para todo o time titular. Deu muita polêmica no último jogo do campeonato. Então, às vezes, escalar o sub-bebê, até porque os jogadores mais famosos ficariam... marcados, como o grafite ficou, é uma estratégia até melhor de competição do que você escalar a tua Mas isso me incomoda como ser humano, entendeu? Mas a nós todos. Assim, eu estou pegando exemplos passados envolvendo todos eu entendo, os clubes. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Exatamente. E se o Fluminense for rebaixado porque o Flamengo perdeu do Criciúma, cara, não foi por isso. Você teve 37 rodadas para fazer. Pois exato. E exatamente isso que a gente vai falar, do Fluminense e do Criciúma, que se enfrentaram, foi 0-0. Nação flamenguista. Felipe Luiz mandou o recado. Na verdade, isso aí foi um recado para Tite, né? Ele diz, desde quando for treinador do Flamengo, a prioridade dele vai ser campeonato brasileiro, né? Os mesmos pontos contra times pequenos, contra time grande. E onde se ganha campeonato é contra os times do rebaixamento, né? Claro, é importante, né, você fazer boas campanhas, principalmente com os times de cima, né? Vai acontecer de perder ponto? Vai, né? Principalmente nos jogos fora, né? Mas você não pode perder ponto para time pequeno, pessoal. Era o que acontecia com o Tite, né? Esse recado aí foi para Tite, né? Esse recado aí foi para Tite, né? Irresponsável e incompetente com os times pequenos. Ele foi irresponsável com os times pequenos, né? Contra os times pequenos, né? A verdade é essa. Ele foi irresponsável contra os times pequenos, né? Só quem não via, a diretoria do Flamengo, né? A diretoria do Flamengo parece que passava o pano para Tite, né? Eu não sei se era porque ele barrava Gabigol e eles queriam isso, né? Inclusive, Gabigol no jogo ontem entrou e não fez nada, né? Acho que essas atuações dele aí tá deixando quem quer ele aí com a orelha em pé, com medo. Mas o assunto aqui é esse. Felipe Luiz mandou o recado para Tite. Quer dizer, na verdade ele mandou para todos os treinadores, mas mandou para Tite porque Tite era o treinador anterior a ele, né? Relaxou em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, botando times fraquíssimos, né? Quem é que não lembra aí? Acho que era o 3º jogo do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras. Vocês lembram qual foi o time que Tite mandou a campo? No Allianz Parque, vocês lembram? Time todo reserva, pessoal. Todo desconfigurado. Flamengo e Botafogo, vocês lembram qual foi o time que entrou no Maracanã para disputar aquele jogo? Primeiro jogo? Time todo mexido. Não era contusão. Ele poupava, queria poupar os caras. Não priorizava a competição, né? E pior, um exemplo que eu vou dar aqui. Um exemplo não, é realidade, são fatos. Ele poupou o jogador. O Flamengo foi jogar contra o Bolívia. Ele poupou todo o time contra o Palmeiras. Quer dizer, ele poupou o time, era para chegar lá e jogar bem e vencer. Perdeu. Ele poupou, eu acho que foi contra o Botafogo, que ele poupou o time que jogava contra o Milionários lá. Se eu não me engano, empatou. O empatou, perdeu. Quer dizer, ele poupava os caras para a Libertadores
Quando chegava na Libertadores, o time jogava mal do mesmo jeito. É isso que a gente não consegue entender. Então, Tito, esse recado aí foi pra você, né? Sei que você talvez dificilmente vai ser um treinador, quer fazer seu filho de treinador, é verdade essa. Mas enquanto treinador você for, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu concordo aí com o Felipe Luiz. Felipe Luiz é como Jorge Jesus, pessoal. Jorge Jesus dizia isso aí. Joga domingo, descansa. Segunda, terça, joga quarta, descansa quinta, sexta, ou joga sábado ou joga domingo. Quer dizer, um jogador não pode jogar 2 vezes na semana? Claro, estou dizendo que não é desgastante. É muito desgastante. Principalmente quando você tem uma sequência grande, né? Por exemplo, você joga. Vou dar um exemplo aqui. Você joga domingo, joga quarta. Domingo, joga quarta. Domingo, joga quarta. Numa sequência aí de 2 meses, tudo bem, vai dar 8. Vai dar quantos jogos aí? Dá vários jogos, né? Mas tudo bem, você joga um mês desse jeito, tem um descanso, aí joga outro mês. Acho que o calendário do futebol brasileiro poderia ser assim, né? Joga domingo, joga quarta, joga domingo, joga quarta, aí já não joga no domingo, ou já não joga na quarta, né? É pra relaxar mais um pouco, né? Mas isso aí não é desculpa. Isso aí não é desculpa. Foi o recado aí pra Tito. Jorge Jesus tinha o mesmo pensamento. Jogadores ganham super bem. Dá pra descansar, dá pra jogar. Claro, vai aparecer lesões? Vai, né? Que é muito puxado. Eu não tô dizendo aqui que o calendário do futebol brasileiro é perfeito. Claro que não é perfeito. Tá longe de ser perfeito, né? E o próximo ano, que vai ter Mundial. Aí é que esse calendário vai ficar mais complicado, né? Mas a CBF promete aí algumas mudanças, né? Uma coisa é certa. O Flamengo já deu férias a alguns jogadores, né? Carlinhos, Lohan, né? Por quê? Porque eles vão voltar antes, vão participar do Campeonato Carioca, né? O time principal acho que só volta só no segundo turno, né? Então, a preparação já iniciou do Flamengo para 2025, né? Dando folga a alguns jogadores. Eu não vejo que o Flamengo vai abrir perna para ninguém. Vai vencer o Inter e vai vencer o Criciúma. Não é porque a gente é rival que vamos abrir as pernas para Fluminense ser rebaixado. Eu não concordo com isso. Eu sei que tem muito torcedor que concorda, mas não é do meu caráter acontecer isso, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal FlaTube, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.